voltando a falar um pouco de proposta, Fernando, você nessa entrevista já citou várias vezes a iniciativa privada. Você disse que para equacionar gargalos na educação, buscaria parcerias com a iniciativa privada, o mesmo talvez valha para a saúde. Fez até um desafio aos empresários de Juiz de Fora que busquem ações afirmativas de inclusão da população negra em seus quadros profissionais. Mas então vamos falar da questão exatamente do investidor em Juiz de Fora, do empresário em Juiz de Fora. A gente teve o problema da pandemia, como o Ricardo bem citou anteriormente, que a gente teve várias portas de empresa, comércios fechadas. A cidade tem uma fuga muito grande de capital de investimento, tem dificuldade em atrair novas empresas. Qual proposta o PCdoB tem para reaquecer a economia de Juiz de Fora, tentar voltar a atrair novos investimentos, enfim? Como o PC vai atacar esse problema, que implica também na administração municipal? Se a gente vai fechar o ano hoje com um déficit fiscal de quase 150 milhões, isso é porque a gente perde a arrecadação quando a gente deixa de ter novos investimentos na cidade. Como atacar esse gargalo? Primeiro que nós temos que potencializar Juiz de Fora naquilo que ele tem de melhor. Volto a dizer, uso da criatividade. Nós temos aí em Juiz de Fora um potencial turístico fantástico, que, ao meu ver, é pouco explorado. Nós precisamos melhorar, explorar melhor. Nós temos que mostrar Juiz de Fora, né, no bom sentido, né? Levar Juiz de Fora, mostrar Juiz de Fora, atrair turismo para Juiz de Fora. Nós temos aí o turismo rural em Juiz de Fora. Nós temos os nossos pontos turísticos que, inclusive, aí eu quero dizer para você, Juiz Forano e Juiz Forana, que uma boa parte da nossa população não conhece nem os nossos pontos turísticos da nossa cidade. Em determinado momento, nós começamos um projeto, e aí eu quero dizer do plano estratégico, né, que a própria SDEVA, a Tribuna, teve uma participação, porque era um plano estratégico da cidade, não era um plano estratégico da prefeitura. Aí um diferencial, que a gente volta a discutir, inclusive sobre a coordenação do Dr. João Vitor Garcia, que vem nos acompanhando, nos assessorando, para que a gente possa ter um plano estratégico, planos emergenciais, né? E esse plano emergencial precisa ter o olhar voltado para a recuperação de empresas e para que a gente possa voltar, né, a ter investimentos em Juiz de Fora. Portanto, essa questão do turismo, por exemplo, a população precisa conhecer Juiz de Fora. Nós precisamos criar forma da nossa população conhecer, mas, por outro lado, nós precisamos minimamente, né, com parcerias, volto a dizer, por exemplo, tem alguns pontos turísticos nossos que estão muito degradados, destruídos. Eu fiz algumas fotos agora, recente, essa semana passada, alguns vídeos em alguns pontos turísticos nossos. Estão totalmente sem condições de receber as pessoas. Então, minimamente, precisamos de parcerias para que esses locais nós voltem a ser pontos turísticos. Então, são iniciativas. Eu sei que nós não vamos vender ilusões, certo? Como muitos estão dizendo aí, não vamos vender ilusões, mas vamos sim ter um trabalho de diálogo com a sociedade, com os empresários, sabendo das dificuldades, para que a gente possa, né, voltar a desenvolver a cidade. Não crescer, mas desenvolver, com uma condição sustentável, de forma que a gente possa melhorar a vida das pessoas. O nosso foco é a vida das pessoas. Candidato, aliado ao tema do desenvolvimento econômico, eu gostaria de entrar na seara do emprego. Eu gostaria de saber se há alguns setores que vão receber uma atenção maior do senhor no que diz respeito a possíveis incentivos ou a possíveis desonerações, já que, de acordo com o último resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, Juiz de Fora teve, até agosto, uma perda de 6.475 postos de trabalho. Então, eu gostaria de saber qual que vai ser a política de geração de emprego do senhor e se algum setor especificamente vai receber algum tipo de incentivo. Eu volto a dizer, o diálogo com todos os setores, né? Mas o nosso foco principal, pós-pandemia, e a pandemia nos mostrou isso, é o comércio local. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos voltar os nossos olhares, o poder público precisa voltar a olhar para o desenvolvimento do comércio local e regional. E na nossa administração, inclusive, está no nosso programa de governo, a descentralização da prefeitura,
a descentralização do ponto de vista orçamentário e financeiro, um orçamento participativo total, não um orçamento participativo só de investimentos, como já foram alguns feitos, mas o orçamento sendo todo aberto para a sociedade. E aí sim, nós vamos dialogar, né, ver quem realmente precisa naquele momento. E aí são diálogos com a sociedade, com os pequenos e médios comerciantes e também com os grandes, né, para que a gente possa encontrar a saída juntos. Então, nosso governo será de participação efetiva e com compromisso. Não é a participação de reivindicação apenas, onde a pessoa só reivindica, mas de compromisso com a gestão pública. E sim, essa descentralização focada nos pequenos, né, na economia local, e que nos mostrou agora na pandemia. Eu cito um exemplo. Eu ligo o celular e peço lá um quilo de banana, 1 quilo de batata, da mercearia do meu bairro. Com isso eu estou aquecendo a economia, fazendo ela girar ali no próprio bairro. Então isso ficou muito claro para nós agora com a pandemia, que esse é um setor que precisa de um olhar especial, uma atenção especial do poder público. Diferente um pouco dos grandes empreendimentos, dos grandes empresários que têm uma margem um pouco maior de sobrevivência, correto? Então eles também teremos diálogos com todos, mas precisamos ter um olhar imediatamente para os pequenos e médios empreendimentos, empreendedores, comerciantes da nossa cidade. Esse olhar, candidato, seria, por exemplo, isenção de IPTU, carência de IPTU e ISS por algum tempo, passado a pandemia, né, retomado normalmente as atividades? Eu volto a dizer numa proposta que eu falei no início. Nós temos várias formas de dar apoio a pequenos e médios empreendedores. Nós temos um exemplo do Banco do Povo, por exemplo, que já existiu, né, no governo do então prefeito Tarcísio Delgado. Iniciativa, inclusive, na época do próprio doutor João Vitor Garcia, existiu o Banco do Povo que fomentava pequenos empreendimentos, pequenos negócios. Citei já para vocês a questão da prefeitura organizar, por exemplo, através de cooperativas, associações, organizar compras coletivas, porque aí você tem a redução do custo, para que ele possa ter uma margem melhor no seu comércio e, com isso, recuperar mais rapidamente dessa crise e das dificuldades financeiras que possa estar sofrendo. Então, tem várias iniciativas que não dependem de uma redução de imposto, mas que o poder público pode ali ajudar. Vou citar um exemplo. Eu tenho visitado as feiras, os feirantes. Eles têm reclamado muito do poder público. Por quê? Eles pagam uma taxa anual, X, e não tem retorno do poder público quase nenhum. Mal tem uma limpeza. Então, é isso que eu estou dizendo do diálogo, e eu tenho dialogado muito com esses setores, feirantes, pequenos e médios comerciantes, e tenho me ouvido muito, estão muito interessados em saber como governaremos o ano que vem. Mesmo você dizendo da pouca possibilidade, mas existe uma parcela que ainda acredita que podemos mudar e fazer a diferença, fazer melhor. Então, esse é um foco do nosso trabalho. Não estou dizendo aqui com isso que nós vamos fazer, é claro, em plena pandemia, fazer reduções ou aumentar imposto. Jamais falaria uma questão dessa. Tudo conosco tem que ser pactuado com a sociedade. Ela que, em primeira instância, é ela que custeia o serviço público. Então, é ela que tem que decidir o que faremos com o recurso público. A decisão é dela. Por isso, o diálogo com todos os setores. Você falou agora de descentralização da gestão, mas no começo da entrevista, Fernando, você disse também, fez críticas ao planejamento territorial da cidade. Há também uma intenção de descentralizar esse planejamento para criar novas centralidades? Hoje a gente tem em Juiz de Fora, Benfica, Santa Luzia, por exemplo, mas ainda é uma cidade muito concentrada, as suas ações no centro. Eu acho que talvez com um projeto de descentralização territorial, você pode fomentar o comércio local, gerar novos empregos, enfim, isso traria novos benefícios, até de mobilidade urbana, que a gente já tocou aqui com relação ao deslocamento do sistema de transporte coletivo urbano. Dá para usar, por exemplo, parâmetros como leis de estudo de impacto de vizinhança, que você já citou aqui,
para fomentar essas novas centralidades na cidade e se dá. Essa é uma ideia do projeto do PCdoB? Sem dúvida nenhuma. Exatamente isso. Nós precisamos fomentar e organizar o poder público nas regiões, nas localidades. Nosso projeto é levar a prefeitura para perto de você, cidadão. Né? Descentralizar, desburocratizar. Precisamos de ter a tecnologia da informação. Nós precisamos ter a prefeitura na palma das mãos. Hoje em dia é o celular. Não podemos admitir o cidadão ficar 2, 3, 4, 5 meses para ter uma informação, para ter um serviço do poder público. Nós precisamos, sim, da tecnologia da informação, precisamos, sim, da gestão descentralizada, mais próxima do cidadão, para atendê-lo, que nós sabemos que é ele que custeia nossos serviços. Candidato Fernando Eleutério, essa gestão está chegando ao final agora, dia 31 de dezembro, a gestão que foi eleita através do prefeito Bruno Siqueira, mas quem está concluindo é o vice Antônio Alves. De qualquer maneira, o PCdoB chegou a participar dessa gestão no início, na Secretaria de Atividades Urbanas, que hoje é a SEMAU, né, que acabou agregando o meio ambiente. Por que houve esse divórcio com a atual gestão? Como eu, na realidade, quando da nossa participação, a participação do PCdoB, eu nem estava em Juiz de Fora, né? Eu estava em Brasília. Né? E realmente, por esse distanciamento da gestão com a sociedade, com a participação, hoje nós assistimos nossos conselhos com dificuldade, as nossas entidades hoje com muita dificuldade de interlocução. Então, foi por isso que nós entendemos que não era possível caminhar, né, com essa gestão, que hoje nós estamos vendo uma gestão com muita dificuldade de interlocução, além de outras dificuldades que nós sabemos, né, questão financeira, mas assim, ela não nos representava e não nos representa. Falando em participação e gestão, Fernando, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos que vieram até aqui. E vou repetir o que eu tenho falado. Eu não acredito em personalismo. Eu acho que todo bom projeto é feito por várias pessoas. A partir disso, você já tem na sua cabeça qual equipe você pretende governar? Se chegar à prefeitura, dá para adiantar algum nome de secretariado? Por exemplo, eu imagino que o Ivan, que está te acompanhando aqui, seria um nome para uma secretaria de saúde, por exemplo. Acredito também que talvez o João Vitor Garcia, como a gente diz, participa do plano de governo, também pode ser um nome aproveitado no seu primeiro escalão de um possível governo do PCdoB. O Basileu foi secretário. Sim, é mais um nome que pode atuar, né, nessa área também. Enfim, dá para adiantar algum perfil da equipe que você pretende levar para comandar a Prefeitura de Juiz de Fora? Primeiramente, eu estou muito feliz, Renato, com a equipe que vem nos acompanhando, nos assessorando. Nós temos o doutor Ivan Scheble, temos o doutor João Vitor Garcia, que vem, falo com ele todos os dias, a gente se orienta, se conversa. Temos o Basileu, né, com grande experiência também na gestão, inclusive hoje muito atuante na questão do esporte, né, que vocês me perguntaram, mas eu já vou dizer. Nós precisamos retomar as obras e concluir o ginásio poliesportivo, que é uma obra que teve, quando o Adson era, então, o secretário executivo, que enviou uma parcela importante, né, para o ginásio poliesportivo, porque o ginásio esportivo, inclusive, pode fomentar, né, PC, atividades importantes para a nossa cidade, o que vem gerar, inclusive, recursos para a nossa cidade, através de eventos esportivos. Nós temos também, né, o Basileu, atuando muito hoje na área de esporte, nós temos o professor Adolfo, temos o professor Magrone. Então, assim, nós temos várias pessoas, não vou aqui nominar, né, que estão nos acompanhando, várias pessoas de nome, que acreditam que é possível fazer mais com menos e melhor. Então, assim, eu estou muito feliz, tranquilo, porque quando eu falo aqui com vocês, eu estou bem assessorado, né, como aqui nos acompanhando. O próprio vice nosso, uma capacidade de gestão muito importante, né, o Wellington, pessoa já muito qualificado, com experiência, 12 anos de conselho tutelar, enfim. Então, assim, nós temos uma equipe pronta para assumir o Juiz de Fora.
Candidato, eu vou cair na sua provocação e vou lhe fazer uma pergunta então sobre a área esportiva. No seu plano de governo, há a manifestação, né, do desejo de criar um Bolsa Atleta municipal. Eu gostaria de saber exatamente como funcionaria esse programa, se esse programa atenderia apenas atletas de alto rendimento aqui de Juiz de Fora, ou então se ele abarcaria um maior número de atletas, como é que ele seria viabilizado? Essa é uma questão importante. Sem dúvida nenhuma, volto a dizer, nós precisamos ter parcerias para criar programas como esse, num tempo de pandemia, né? É um programa, sem dúvida nenhuma, de suma importância, e que seja o mais abrangente possível, né? Dentro dos limites das dificuldades que enfrentaremos na prefeitura. Mas, sem dúvida nenhuma, um programa que nós colocamos aí, vamos buscar formas de implementá-lo em Juiz de Fora. E o que nós precisamos também para o esporte de Juiz de Fora é a nossa agenda esportiva anual, né? Nós precisamos desse calendário que seja cumprido, né? O que nós estamos vendo, apesar, né, da pandemia esse ano, mas tem muita dificuldade do calendário esportivo em Juiz de Fora, tem dificuldade de ser implementado. Seja as corridas, né? Retomar com corridas que foram canceladas, que foram deixadas de lado. Nós precisamos ter uma vida esportiva em Juiz de Fora, né, mais atuante na vida do cidadão, né? Nós somos uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro, nós precisamos ter jogos, times aqui, incentivar mais participação de times cariocas, de outras cidades na nossa cidade, né? Nosso estádio, né, precisa, sim, de ser mais aproveitado, melhorado. Um pouco isso. Eu queria voltar na segurança pública, Fernando, que quando eu toquei no assunto, a gente tocou de forma um entendimento mais elástico do conceito de segurança pública, mas eu queria falar mais especificamente. Quais propostas você traz para a população, ainda mais como você reforçou várias vezes, sendo a candidatura de uma pessoa que vive na periferia. Hoje a gente tem uma criminalidade na cidade que ela é bastante visível. Os crimes contra a vida acontecem mais nas periferias, enquanto nas regiões mais centrais a gente vê mais crimes contra o patrimônio. A gente sabe que a segurança pública é uma prerrogativa do Estado, mas o município não pode se abster da sua responsabilidade também. Como você acha que a prefeitura pode colaborar para a gente melhorar nossos indicadores de violência urbana e qual que é a proposta do PCdoB nesse tema? Sem dúvida não é um tema de responsabilidade do município, mas o município, como um líder, né, local, ele precisa liderar ações e liderar diálogos, volto a dizer do diálogo, com todo o setor. Por exemplo, nós precisamos dialogar muito com a Polícia Militar, nós precisamos dialogar muito com o nosso judiciário, com as delegacias especiais, e apoiar, sim, iniciativas que poderão ser conjuntas para a gente minimizar essa questão da violência. Por exemplo, tem uma cidade que criou, por exemplo, o botão do pânico para as mulheres em situação vulnerável. É uma iniciativa importante. Nós precisamos, em Juiz de Fora, por exemplo, cidade parece do Espírito Santo, que colocou as câmeras especiais que faz leitura de placas nas entradas, todas as entradas da cidade, para que a gente tenha um monitoramento de quem entra e quem sai da nossa cidade. Nós sabemos que por aí também você tem um índice, né, de criminalidade grande que entra e que sai, enfim. Então, são iniciativas, né, que precisamos fomentar. E o prefeito precisa ser um líder disso. Nós precisamos de um prefeito liderança. Eu dizia, ele precisa ser gestor, e eu sou gestor. Minha formação é administração pública. Mas eu preciso ser uma liderança, eu preciso liderar mais, liderar processos, liderar pessoas, liderar setores, para que a gente possa vencer esse momento, que não é fácil, é um momento difícil, realmente, com essa pandemia. Há um discurso crescente do uso ostensivo da Guarda Municipal e fala-se até, alguns defendem, armar a corporação com equipamento letal. Como você usaria a Guarda em um possível governo do PCdoB, Fernando? E se você concorda com essa possibilidade de armar a Guarda com equipamento letal, no caso, arma de fogo? Eu sou contra armamento. Eu acho que nós não precisamos de armas. Nós precisamos de informação. Nós precisamos de livros, né? Então, a Guarda Municipal precisa ser preparada mais para educar do que para punir. Então, eu vejo a Guarda Municipal mais atuante, protegendo nossos bens públicos,
protegendo as nossas escolas, não só no centro da cidade, como nós vemos hoje aí, né? Só no centro, mas na periferia. Hoje nós temos aí os centros, né? As regiões, vou citar aqui Santa Luzia, que tem um fluxo grande de trânsito, tem uma escola ali no fluxo grande de trânsito, precisamos ter a guarda municipal lá, né? Meu bairro, bairro Santos Dumont, bairro São Pedro, ali próximo à universidade, um fluxo imenso de carro. Então nós precisamos da guarda municipal mais presente na vida do cidadão, não só no centro da cidade, como nós estamos vendo hoje. Quando a gente falou de saúde agora há pouco, logo vem na nossa cabeça hospital, UBS, médico, remédio, mas muitas vezes a gente esquece de um outro lado da saúde, que é a saúde mental. Você tem hoje uma precariedade que está se agravando, e se agravou ainda mais com a pandemia, que são os CAPs, o Centro de Atendimento de Apoio Psicossocial. Como é que você vai trabalhar essa questão quando você tem hoje pessoas que estão em casa com depressão, com ansiedade e outras doenças que envolvem a questão cerebral e não conseguem atendimento nesses CAPs? Quem tem plano de saúde consegue, mas quem precisa do serviço público, não. Como é que você vai otimizar esse atendimento aí na saúde mental? Esse é um tema fundamental que foi agravado muito com a pandemia. Aliás, existem estudos hoje, né, que mostram, né, esse grau de intensidade que estamos sendo acometidos. Eu tenho exemplo no meu bairro, vizinho da minha casa, essa dificuldade de pessoas, né, nessa condição. É um tema que nós precisamos enfrentar, está escrito no nosso programa de governo. Precisamos voltar nossos olhares para essa situação, né? E aí, volto a dizer, quem mais sofre com isso realmente é a periferia, quem mais sofre, né, são as pessoas que não têm o plano de saúde, são as pessoas, né, que têm mais dificuldade e são os negros, inclusive, que mais são acometidos, né, dessa doença, que é uma doença que já era a doença do século, né, e agora muito mais agravada com a questão da pandemia. Então, precisamos ter um olhar especial para essa situação, sim. E sabemos hoje a situação que estão nossos instrumentos, né, de acolhimento dessas pessoas, precisamos ter total atenção para essa situação. E aproveito para dizer que eu não falei, mas nós precisamos, em Juiz de Fora, ter uma atenção especial com os idosos, principalmente na questão da saúde. Juiz de Fora tem mais de 100 mil idosos. É uma das cidades que mais, né, percentualmente em termos de população, uma das cidades que tem mais idosos. Então, nós precisamos ter um serviço da saúde voltado para idosos. E hoje nós não temos na saúde um serviço voltado para os idosos. Além dos idosos, as crianças também, né, que nós precisamos cuidar das crianças e dos idosos. Outra questão também que é importante dizer Juiz de Fora é uma cidade, precisa ser uma cidade acolhedora. Nosso programa fala isso, vocês já deram uma lida. Nós temos aqui as faculdades privadas, todo ano nós recebemos um número grande de alunos, e a cidade não tem um serviço para oferecer para esses nossos jovens, uma recepção para esses jovens. Eles têm dificuldade, às vezes, para alugar uma casa, para ambientar aqui na nossa cidade. Nós não temos serviço, nós precisamos criar um serviço para recepcionar os nossos jovens todo ano. Quando eu digo jovens, são jovens que vêm morar, outros vêm, né, para estudar, seja na nossa querida Universidade Federal, seja para outras faculdades, e aí a gente tem outras, as privadas que existem aqui, precisam desse atendimento do poder público, né? Então, portanto, esse é um serviço também que eu gostaria de destacar, né, que é, sem dúvida nenhuma, de suma importância para a nossa cidade. Essa questão do acolhimento das pessoas aqui na nossa cidade. A cidade, outro polo importante é a questão da saúde. E aí eu estou dizendo saúde de um modo geral. Juiz de Fora é um polo importante tecnológico na área da saúde, né? Isso precisa de uma atenção especial. Nós precisamos receber melhor as pessoas que vêm, inclusive do nosso querido estado do Rio de Janeiro, que vêm para cá para fazer uma consulta na rede privada, por exemplo, e nós não temos serviço de recepção, às vezes vêm para cá, às vezes com o recurso escasso, e a prefeitura não presta um serviço de acolhimento dessas pessoas que vêm, inclusive, aplicar recursos na nossa cidade, através, né, inclusive, comprando serviços nossos aqui, dos nossos hospitais, as tecnologias aqui de Juiz de Fora, que são oferecidas para toda a nossa região.
Outra questão importante é Juiz de Fora precisa ser articulada. Eu falei de Juiz de Fora democrática, gestão democrática, não falei, Juiz de Fora precisa ser uma cidade articulada regionalmente. Juiz de Fora não é uma ilha. Juiz de Fora precisa de dialogar mais com o entorno nosso aqui, que é quem movimenta a nossa economia, né? Essa movimentação de Juiz de Fora que acontece, que passam por aqui, que deixam seus recursos, precisa ter um diálogo maior desse líder que é o prefeito, e que, sendo da vontade de Deus o ano que vem, eu vou liderar isso com os demais prefeitos da região, capitanear iniciativas conjuntas. O prefeito tem que deixar de ser o prefeito do Pires na mão. O prefeito tem que levar a solução, tem que levar... eu não vou usar uma palavra aqui, mas ele tem que levar Juiz de Fora, apresentar Juiz de Fora com bons projetos. É dessa forma que nós podemos sair dessa crise que nós estamos em Juiz de Fora. Candidato, o senhor já deixou muito claro que o diálogo vai ser a base do seu mandato, caso o senhor seja eleito nas eleições de novembro. O senhor tem uma longa trajetória no movimento comunitário, né, não só a nível municipal, mas estadual, a nacional. O senhor foi conselheiro estadual e nacional de saúde. Eu gostaria especificamente de saber se os conselhos municipais eles terão uma estrutura diferente no seu mandato, caso o senhor seja eleito. Se eles terão um poder mais deliberativo, já que o senhor falou que durante essa última 1h30 de que a sua gestão seria muito pautada no diálogo. Candidato, vamos fazer um teste para o debate já. Vou te dar 30 segundos para responder, senão você vai ficar sem o seu minuto final para as considerações finais. Se esse é um responder. tema muito importante. Eu, como prefeito, farei como fiz como coordenador da Comissão de Orçamento. Conseguimos ter assessoria, consultoria para atender os conselhos e estrutura independente do poder público. Não aquela coisa atrelada como a gente vê hoje. Eu estou num conselho, por exemplo, eu faço parte, estou licenciado do Conselho de Transporte. Não podemos admitir que um conselho seja consultivo. Nós precisamos ter conselhos deliberativos e regionalizados. Vamos reforçar os conselhos locais e regionais em todas as áreas. Bom, seu minuto final, então, para as considerações finais. Por favor, candidato Fernando Eleutério, do PCdoB. Prezado eleitor, me dirijo para pedir o seu voto para que a gente possa mudar a vida das pessoas. Não vamos negociar com a fome e vamos fazer Juiz de Fora uma cidade melhor para todos e todas. Juiz de Fora precisa de um novo caminho. Por isso eu peço seu voto. Vote 65, vote Fernando Eleutério, vote o élito do Conselho para vice-prefeito. Um abraço e até a vitória. Obrigado ao candidato Fernando Eleutério, do PCdoB, entrevistado nesta quinta-feira na série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Essa entrevista que acabamos de fazer ao vivo aqui na CBN vai ao ar ainda hoje nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Obrigado, candidato. Obrigado também aos companheiros Renato Salles e Gabriel Borges. Na semana que vem, continuaremos essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Na quarta-feira será a vez da candidata do PSTU, Vitória Melo, e na quinta-feira, a candidata Ione Barbosa, do Republicanos, seguindo então essa série com todos os 11 candidatos no dia 12 de novembro, o debate que o Grupo Solar de Comunicação promove, também com a presença dos 11 candidatos. Quero agradecer a gentileza da audiência, mais uma vez, da companhia. Parabéns, reforçando aos professores pelo dia de hoje, e a gente volta a qualquer momento durante a programação com outras notícias da cidade e da região para você. Grande abraço, pessoal, até a próxima.